Olá pessoal, tudo bom? Então vamos para a nossa próxima aula, tá? Como eu combinei com vocês no último vídeo, eu falei para vocês sobre toda a parte, então, das características, da intervenção, da teoria, né? Daquilo que perpassa a intervenção, né? Qual que é a linha que eu abordo, e que eu acredito que vocês devam seguir e fazer aí na casa de vocês. E aí agora, falei também sobre a questão da gestão dos comportamentos, que é uma coisa tão importante que acontece com tanta frequência e há muita dúvida, né? E, enfim, envolve todos os tipos de comportamentos de cada criança, né? A forma, como, a causa, né? E o que a gente precisa fazer de acordo com cada situação. Então, tudo isso a gente já abordou. Claro que se vocês ficaram com dúvidas, se tiver alguma outra situação, vocês podem estar me enviando as dúvidas, tá? Para que também, além de eu responder para cada um individualmente, se for o caso, também no nosso encontro, então, online, a gente possa estar interagindo e eu estarei, então, tirando essas dúvidas naquilo que eu puder. O nosso encontro não vai ser nesta quarta-feira agora, dia 22, tá? Eu não vou conseguir, mas eu vou avisar você certinho, mandando o link, provavelmente vai ser na outra semana, tá? Então agora, pessoal, nós vamos conversar sobre as habilidades que estão, que fazem parte, né, da intervenção precoce. Tá? Então, todas as habilidades que a gente trabalha no programa de intervenção precoce para crianças com autismo. E também para crianças que estão, né, em investigação e que têm atrasos globais no desenvolvimento. O que eu quero deixar muito claro aqui para vocês, tá? Todas essas habilidades, elas são trabalhadas a fim de que a criança possa alcançar um marco necessário para estar, por exemplo, numa pré-escola, para estar, por exemplo, num primeiro ano, tá? E aí aqui a gente vai começar a falar bastante também sobre a questão educacional. E aí eu quero salientar assim para vocês, né? O meu papel enquanto profissional da educação especial, o meu papel enquanto profissional da psicopedagogia. Eu faço a intervenção precoce, e esse acompanhamento dos primeiros, vamos dizer, dos primeiros passos, né, que a criança precisa ter, tá? Que é justamente baseado em todas essas habilidades que eu vou estar passando para vocês, que são as habilidades que fazem parte do checklist do modelo Denver, tá? Porém, a minha atuação específica, lembrem sempre, é a educacional, tá? Então, por mais que eu trabalhe comunicação na intervenção precoce, por mais que eu trabalhe com a questão socioafetiva na intervenção precoce, o meu foco principal sempre vai ser a aprendizagem, tá? É lógico que dentro da aprendizagem está tudo isso, né? Porque a criança, ela aprende a se comunicar, ela aprende a caminhar, ela aprende todas as habilidades necessárias, né, para estar num meio social, para ser feliz, para viver, né? Então a aprendizagem, ela envolve todo esse processo da criança, tá? Mas dado um momento, né, onde a criança já atingiu alguns níveis esperados, eu, né, educadora especial, eu, psicopedagoga, passo a trabalhar bem mais enfaticamente, tá, a questão educacional voltada à cognição, voltada à motricidade, voltada à leitura, à escrita, à associação. Então, assim, tudo aquilo que envolve a parte de fato acadêmico, né? Tudo aquilo que envolve o saber acadêmico relacionado com as habilidades escolares, tá? Isso tudo num passo 2, né? Após a gente ter feito todo o trabalho de intervenção precoce. Por isso que vocês vão ver que algumas das crianças de vocês,
estão exatamente sendo estimuladas dentro daquilo que eu vou apresentar aqui para vocês, que se refere bem especificamente ao modelo Denver. Outras já superaram vários desses itens e já estão sendo trabalhadas por mim dentro da parte educacional, tá? Então, é muito importante, assim, por mais que se trabalhe dentro com a aba, por mais que se trabalhe com o modelo Denver, né, a gente sempre tem um objetivo específico da nossa atuação. Então, o fonoaudiólogo, né, por mais que ele trabalhe com a aba, por mais que ele trabalhe com uma abordagem naturalista, ele vai estar focado a desenvolver a função dele, que é trabalhar comunicação, tá? O psicólogo vai estar focado na função dele, né? Que é trabalhar toda a questão de ordem emocional que está envolvida aí, tá? O fisioterapeuta, toda a questão de ordem motora, né? O terapeuta ocupacional, toda a questão de ordem de vida diária, né? De sensorial, tá? Quando há a questão dos transtornos sensoriais. E o educador especial e o psicopedagogo, toda a questão de aprendizagem escolar, tá bom? Então, eu queria só deixar isso claro para vocês, porque às vezes fica um pouco confuso, né? Trabalha com o modelo Denver. A prof. Ana Amália atende no modelo Denver. Sim, mas dentro da educação especial, tá? Não é que eu faço o trabalho do fono, não é que eu faço o trabalho do TO, não, né? O meu objetivo principal sempre vai ser, lá no futuro, poder trabalhar, sim, especificamente todas as questões da escola. E, principalmente, fazer com que a minha criança, com que a sua criança chegue na etapa escolar o melhor possível preparada, né? Para que ela possa ter o mínimo possível de dificuldades quando ela estiver incluída num sistema de ensino regular. Tá? E disso eu entendo bem, porque eu também trabalho há 10 anos em escolas regulares, né? E justamente com o processo de inclusão, certo? Então, dito isso, vamos lá. Primeira questão, comunicação verbal, tá? E comunicação não verbal. Dentro disso, então, tá? Dentro desse bloco, né, grande que se chama comunicação, o checklist do modelo Denver traz dois tópicos principais, duas competências fundamentais, tá? Que a gente avalia e que a gente trabalha como objetivo para que a criança possa avançar. Aí vocês vão ver que tem ali nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. São os níveis categorizados dentro do checklist. Nível 1 a partir de 12 meses a 18 meses. Nível 2, 18 meses a 24 meses. Nível 3, 24 meses a 36 meses. Nível 4, 36 meses a 48 meses. Opa, prof, como assim 48 meses? Mas a minha criança tem 5 anos. Sim. Sempre que a criança estiver ultrapassado os 48 meses, ou seja, os 4 anos, e ainda não tiver atingido o que era necessário para ela atingir até o nível 4, ela poderá sim ser incluída num programa de intervenção do modelo Denver, tá? Desde que haja, então, esses atrasos e a gente possa, então, estar organizando um programa para ela. Então, por essa razão, o modelo Denver se adequa, sim, a crianças mais velhas também, tá? Mas que tenham essas lacunas. Então, vocês vão ver que daqui para frente eu coloco sempre 2 itens em cada nível, tá? Como exemplos para que vocês entendam um pouquinho do que é essa avaliação e do que são os objetivos que a gente vai criando para que essa criança possa, então, estar evoluindo no seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento, tá bom? Então, vamos lá, em comunicação receptiva, ou seja, tudo aquilo que a criança compreende da nossa comunicação com ela, tá? Não é que ela expressa, que ela compreende. Vamos lá, nível 1. Pensem lá nas idades que eu falei, tá? Nível 1, 12 meses a 18 meses. A criança já precisa responder a voz voltando-se para a pessoa, certo? Então, se eu chamei João, ela tem que olhar para mim. Se eu fiz um barulho, ela olha para mim. Olha lá o outro item, então.
olha quando lhe mostram um objeto e dizem, João, olha, tá? Então, 2 itens, assim, são muitos itens, tá, pessoal? Eu não vou conseguir apresentar todos pra vocês, até porque isso é uma coisa bem intensa e assim, é uma coisa que eu estudei em mais de 1 ano. Então, né, pós-graduação, enfim, quase 2 anos. Então, não tem como eu apresentar isso pra vocês, assim, todos. Eu trouxe exemplos, né, pra que vocês tenham uma noção do como funciona, tá? Então, isso no nível 1 da comunicação receptiva, a criança já deveria, por exemplo, estar fazendo. Aí, se a criança não faz ainda, o que acontece? Isso vai virar um objetivo. Este vai ser um objetivo de intervenção. Então, a minha criança lá, eu avaliei ela não responde a voz voltando-se para mim, né? Nem comigo, nem com os pais, nem na escola. Este vai ser um dos meus objetivos de intervenção, meu, do fono, do psicólogo, enfim. Dentro do modelo Denver é assim que a gente trabalha, tá? Então, a gente vai estar trabalhando para fazer com que essa criança consiga responder a voz, né? Ensinando ela através de todos aqueles critérios que eu passei para vocês antes, tá? Usando a hierarquia de dicas, né? Se precisar ter o auxílio físico, a gente vai ter o auxílio físico de mostrar, de puxar o rostinho, né? Se precisar do auxílio apenas gestual, a gente vai fazer o gestual, tá? E o que a gente usa então quando a gente não tem de início a atenção da criança? Reforçador, tá? Para todos os objetivos, são os mesmos itens, é a mesma sequência, os mesmos conceitos que a gente trabalha, só que eles são adaptados para cada objetivo. Nível 2. Então, minha criança tá lá com já entre 18 e 24 meses. Segue instruções para parar ou esperar, sem ajudas ou gestos. Então, se ele tá correndo e tá ficando perigoso e eu digo, para! Ele tem que parar. Tá? Eu não vou segurar, eu não vou fazer um gesto, não. Eu vou dizer, para! E a criança precisa parar. Certo? Ou, espera! E a criança precisa esperar. Responde a instruções verbais para dar, apontar, mostrar, né? Então, entregar algo para alguém, apontar alguma coisa para alguém ou mostrar, né, algo, um objeto. 8 a 10 objetos específicos nas rotinas de jogo natural, por exemplo, vestir, alimentação, né? Então, tudo aquilo que está envolvido no processo da rotina diária. Então, coisas de uso diário, né? Um ursinho, um carrinho, um bloco de montar, um copo, né? Algum brinquedo ali que a criança tenha no seu dia a dia, de repente um livro, tá? Então, a criança precisa responder a instruções verbais para isso. Então, se eu peço, por exemplo, para ela me dar o livro, ela tem que me dar, né? Se eu peço para ela me mostra onde está o carrinho, ela tem que apontar lá no carrinho, tá? Então, lembrando que é de 18 a 24 meses a criança já precisa fazer isso, mesmo que ela não fale. Nível 3. Segue ordens novas de um passo envolvendo objetos ou ações familiares. Lembra? Eu sempre falo isso para vocês. Claro que às vezes eu me esqueço que temos também aqui participantes do grupo que não são pais de alunos, né? Então, gurias, me desculpem, mas assim, essa é uma das coisas que eu sempre falo quando eu dou a explicação lá depois do parecer, junto com o parecer, sobre o segmento de comandos, lembra? Então, assim, segue ordens novas de um passo envolvendo objetos ou ações familiares, né? É aquela coisa assim, do eu dar um comando para a criança um pouco diferente do que eu dei ontem, tá? Então, se hoje, por exemplo, eu disse para a criança colocar o papel no lixo, tá? E ela sempre coloca, porque eu sempre falo né? Eu sempre falo a mesma ordem. Eu amanhã, por exemplo, eu vou dizer para ela colocar o copo no lixo, um copo de plástico, sei lá, ou uma outra coisa, tá? Diferente. Ou seja, eu tô dando um comando familiar, porque ela já faz isso de colocar no lixo, né? Mas com elementos diferentes. Então, é um novo passo, tá?
ou mesmo assim em relação a outras coisas, né? Eu sempre digo que a gente tem que ir inserindo novos comandos todos os dias. Então, ó, pega a vassoura pra mamãe, né? Leva o tênis ali, traz a agenda da mochila, tá? Guarda o carrinho no quarto e aí a gente vai ampliando, né? Lembrem que os comandos, eles têm também gradativamente, eles vão ampliando a dificuldade, né? Então, primeiro é aquele comando simples, né? De uma ordem só, depois um comando duplo, né? Depois aquele à distância, que é como eu falei agora, né? Vai no quarto, pega o tênis, traz pra mãe, tá? Esse tipo de comandos, né? Que significa aqui dentro de ordens novas, tá? Percebe as relações espaciais envolvendo objetos, por exemplo, debaixo de, perto de. Então, digamos que a criança tá lá no meu consultório e eu tô avaliando ela e eu digo assim pra ela, Maria, pega a bola embaixo da mesa pra prof. Ela já tem que compreender que a bola está embaixo da mesa, ela vai olhar para baixo da mesa, tá? Está em cima ou está perto do carrinho. São relações espaciais simples, mas que a criança no nível 3 já deve entender. Nível 4. Recupera 10 a 15 itens, tá? Usando 2 a 3 pistas múltiplas. Por exemplo, tamanho, quantidade, cor, nome do objeto. Então aí, por exemplo, se eu disser para a criança assim, estamos brincando de o que é, tá? E aí temos vários objetos em cima do tapete ou no lugar que vocês estiverem. E aí vocês vão falar para ela assim, eu quero que você pegue para mim aquele brinquedo bem grande de cor vermelha. E aí ele vai olhar para várias coisas e vai encontrar, sei lá, o urso vermelho, tá? Ou vai conseguir diferenciar o que está ali e entender quais são as dicas que você está dando, né? Ou mesmo pelo nome do objeto, né? Mas tem que ser 2 a 3 pistas. Então, ele tem que conseguir compreender por 2 ou 3. Não pode ser só o nome do objeto. Ele já tem que conseguir também entender pelo tamanho, né? Nós temos 2 objetos aqui. Eu quero que você me dê o maior, tá? A criança tem que conseguir já fazer essas relações e essas discriminações. Demonstra atenção a pequenas histórias e compreensão das partes da história, respondendo a questões simples de o que e quem. Básica aquela questão da história, né, do livro. Então, o que está acontecendo aqui? E aí, então, ele já narrar para nós as ações que estão acontecendo ali, né? Ou quem, tá? Então, se eu peço para ele me mostrar, né? Quem é a mamãe? Ele vai lá e vai me mostrar, mesmo que ele não vai falar, porque aqui nós ainda estamos falando de comunicação receptiva, ou seja, a compreensão da criança e não a expressão, tá? Agora sim, comunicação expressiva. Então, o que a criança já tem que expressar verbalmente para nós. Lá no nível 1. Pede ajuda entregando um objeto ao adulto. Vejam bem, não é só falando, tá vendo? Lá no nível 1, não é que a criança tenha que já falar, né? Mas ela já consegue se comunicar, ela consegue expressar um desejo pra gente através de um gesto, entregando um objeto pra gente, tá? Ou toca ou aponta para o objeto a 15 a 30 centímetros com o dedo indicador, tá? A mão não pode estar assim, aberta, tá? E o objeto pode estar na mão do adulto ou ao alcance da criança. Então, a criança, ou ela vai lá e ela toca no que ela quer, tá? Ela toca, ela encosta. Eu tô mostrando aqui, vocês nem enxergam ali, né? Então, ou ela encosta no que ela quer assim, tá? Ou se tá um pouco mais distante, ela vai apontar com um indicador. Ela não pode só fazer isso aqui. Se ela fizer só isso daqui, ela está com atraso, tá? Em comunicação expressiva, ela precisa fazer isto. Nível 2. Usa os sinais ou gestos alvo com vocalização para se expressar, pedir, terminar, partilhar, né? Compartilhar, pedir ajuda, protestar. Então, aí a criança já tem que usar, tá? Com mais destreza, sinais e gestos, né? Com vocalização. Por mais que não saiam palavrinhas, tá? Ela já precisa conseguir se expressar com balbucios, com repetições de sílabas, tá? Ou mostrando, né? Eu sempre digo assim, às vezes a criança
chega, né, para uma avaliação e é tão claro, assim, a diferença que existe entre uma criança com transtorno do espectro autista e uma criança com um transtorno de linguagem. Por quê? Porque uma criança que não tem o transtorno do espectro autista, ela pode até não falar, mas ela dá um jeito de se comunicar, né? Então, eu já tive crianças que, por exemplo, assim, conseguem me contar uma história inteira, tá? Me fazendo sinais. Coelhinho, o porquinho, né? Ela vai mostrando e a gente vai entendendo, tá? Vai se fazendo entender, né? Se comunicando com gestos, com sinais. Ou tentando vocalizar. E a criança com autismo, a gente sabe que não é assim, né? Que às vezes até a fala surge, mas não como ato comunicativo. Então, muito importante prestar atenção nisso também. Questão do nível 2 também. Pergunta, né? Ou aproxima uma pergunta. O que é isso? Quando se depara com algo desconhecido. Então, digamos que ela tá lá na sala e ela encontra uma coisa diferente que ela nunca viu. Ela pode até não falar o que é isso, mas ela vai olhar para a mamãe, né? Ou ela vai olhar para o pai, ela vai buscar a resposta. O que é, né? Eu não tô entendendo. Certo? Nível 3. Produz uma combinação de 2 a 3 palavras para uma variedade de intenções comunicativas. Por exemplo, pedir, cumprimentar, chamar atenção, protestar. Então, vocês vão ver que aqui no nível 3 já é esperado que uma criança consiga falar uma frasezinha, tá? De 2 a 3 palavras. Oi, tudo bem? Né? Vem, mamãe. Olha, papai. Certo? Eu não quero. Então, são frasezinhas simples, mas que a criança já tem que conseguir. Quero água, tá? Transmite uma mensagem simples a outra pessoa. Digamos que quando a criança chega no consultório, a mamãe olha para ela e diz assim, diz olá! E ela vai olhar para mim e vai dizer olá, tá? Nível 4. Responde a pergunta sobre estados físicos. Estados físicos no sentido pessoal, tá? Então, por exemplo, assim, o que você faz quando está triste? Daí a criança vai me dizer, eu choro. O que você faz quando está cansado? Eu deito. O que você faz quando tá com sono? Eu durmo. Então a criança já tem que conseguir ter essa noção do que faz quando está sentindo algo. Descreve experiências recentes usando enunciados de 3 a 4 palavras, tá? Então, digamos que a criança foi na casa da vovó e brincou lá na piscina. Aí ela chegou em casa e o papai perguntou, e aí, o que aconteceu? O que você fez? Ela vai dizer, fui na vovó, piscina. Ela pode até não falar, eu fui na vovó, brinquei na piscina. Não precisa ainda tudo isso. Mas ela já tem que conseguir descrever. Fui na vovó e piscina, ou e caí na piscina, né? Ou e nadei, tá? Ou e brinquei. Ela tem que conseguir narrar o que ela viveu, né? Que aí a gente diz que é um relato de um evento passado, né? Eu faço muito esse tipo de trabalho também com as crianças em intervenção precoce, porque isso é uma coisa bem específica de fono, né? Mas eu trabalho muito isso em função da questão de cognição também da memória, tá? De trazer a memória da criança à tona, assim. Porque dentro da educação, então, numa fase bem específica minha, né? Eu trabalho muito com funções executivas. Memória, né? Atenção, concentração, controle inibitório, né? Toda essa parte aí de raciocínio. E aí eu costumo fazer assim, quando a criança já tá nesse nível de aprender isso, a gente faz uma atividade, eu fotografo. E aí depois a gente trabalha com um relato daquilo que ela tá vendo na foto, tá? O uso do material concreto facilita. Então é bem importante, a gente faz muito isso com imagens, né? O próprio uso do livro é uma alternativa. Mas às vezes a gente usar, né? Uma experiência ali, uma foto, uma imagem da criança, aproxima muito a realidade dela, né? E aí isso facilita também para a criança entender o que ela precisa descrever. Então, aí dentro, né, da comunicação, passamos da comunicação receptiva, passamos da comunicação expressiva, vem a atenção conjunta ou atenção compartilhada, tá? Que aí
Eu não me lembro agora se eu já falei um pouquinho antes para vocês, mas eu acho que eu já devo ter comentado alguma coisa assim, tá? Então é muito importante aqui que a gente entenda que a gente precisa ensinar a criança a dar o objeto, tá? E olhar antes de dar os objetos, né? Essa semana eu fazia um atendimento e eu falava muito isso assim pra mãe, né? Aquilo que eu falei lá nas aulas passadas do contato visual, tá? Então, assim, eu tô com um brinquedo, com uma bola aqui, a criança quer a bola e ela começa a... Eu vou dar a bola pra criança se ela olhar pra mim e comunicar pra mim. Então, eu vou trazer ela pra mim. Ah, você quer a bola? Então, a prof vai dar. E aí, entrego a bola pra ela, tá? Eu preciso trazer nos olhos. E a mesma coisa quando ela for me dar. Então, se eu vou pedir algo pra ela, né? Eu quero que ela olhe pra mim, tá? Ensinar ela a mostrar os objetos, né? Então, que ela nos mostre as coisas. Então, digamos que se ela tem ali coisas na frente, objetos, brinquedos, que ela consiga nos mostrar. E apontar, né? Tudo isso até chegar, então, no apontar, para que ela possa, então, se comunicar e mostrar o que ela quer, tá? Isto é o que envolve a aprendizagem da atenção compartilhada. E aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso aí. E é muito importante porque, assim, a atenção conjunta, tá? Ela não é um item que continua no checklist, tá? Porque ela é esperada lá no nível 1, tá? Então, a gente tem que ter essa atenção compartilhada já lá no nível 1. Entrando no nível 2 é aceitável, mas depois já nem tem mais esse critério para ser avaliado, porque já nem se considera mais como necessário, tá? Dentro dos marcos do desenvolvimento, porque a criança já deveria saber fazer isso. Mas a atenção compartilhada é uma das coisas iniciais no trabalho da intervenção, tá? Com crianças que têm autismo, né? E também a imitação, tá? Então, a imitação, como vamos ensinar essa criança a imitar? Busque o olhar, contato visual sempre, temos que buscar isso. Dê o comando, faça o gesto para ser imitado, dê a ajuda necessária, lembra? Hierarquia de dicas. Dê o reforço e repita as brincadeiras diariamente. Então, se eu quero que ela coloque a mãozinha na cabeça, né? Eu estou olhando para ela. Eu vou dizer, Maria, mão na cabeça. Aí ela não colocou a mãozinha na cabeça. Lembra? Eu vou usar a hierarquia de dicas. Então, eu usei o verbal, ela não usou. Eu usei o gestual, ela não usou. Eu vou lá e pego na mãozinha dela, devagarinho, rapidinho assim. Devagarinho. Com cuidado, né? Rapidinho e mão na cabeça. E dou reforço, palma, feliz, faço festa, dou o brinquedo que ela queria continuar brincando. E assim a gente vai repetindo e a criança aprende a imitar, tá? Claro que não é uma coisa tão simples, né, gente? Às vezes a gente fica muitas sessões para conseguir isso. E assim, a imitação é uma coisa que a gente trabalha de diversas formas. As musiquinhas, né? Meu pintinho amarelinho, cabeça, ombro, joelho e pé, né? Então dá para trabalhar muita coisa, assim, lúdica, né? A imitação. Tem as figuras, né, que eu gosto bastante, assim, de usar toda a questão orofacial, então, linguinha pra fora, daí, boca aberta, né, brum. Então, toda essa parte aí a gente também precisa trabalhar para que a criança vá avançando. A imitação, contato visual, né, e o segmento de comandos, que são os principais ali, os 3 principais objetivos, para que depois a criança dê conta dos próximos, tá? Então, vamos lá, imitação, ó. Imitação também, vocês vão ver aí, só aparece no nível 1 e no nível 2. Por quê? Porque quando a criança chega lá no nível 3, ela já tem que estar conseguindo fazer a imitação, tá? Então, no nível 1, imita 6 movimentos orofaciais. O que é movimento orofacial? É isso aqui, tudo que está relacionado à minha face. Tá? Linguinha, tá? Imita 8 ou mais ações com objetos até 5 segundos após o modelo do adulto, tá? Então, se eu pegar a garrafa e eu fizer bate e a criança bate, fizer igual, ok, né? Então, é isso aí, ela tem que conseguir imitar 8 ou mais ações, tá? Ou encaixe, né? A gente pega os brinquedos, ele tá brincando, coloca! E a criança vai lá e pá, coloca, te imita na hora, né? Tem ali aquele
máximo de 5 segundos. Os exemplos incluem bater 2 objetos, tá? Colocar um objeto dentro de um recipiente, rolar. Então, quando a gente joga a bola, joguei! A criança vai jogar de volta ou vai jogar para outro lado, mas ela vai imitar a minha ação. Nível 2. Imita uma variedade de sons, de vogais e consoantes durante aproximações verbais em comunicações significativas. Então, ela imita sons. Então, se eu fizer ah, ela vai fazer ah, né? Ou se eu fizer b, 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 ela vai também me imitar, tá? Mesmo que ela não fale palavrinhas ou sílabas, ela consegue imitar os sons. Imitações a fingir para si mesma e com miniaturas. Então, se eu vou lá e pego a colherinha e dou na nenê, dou pra nenê comer, ela vai lá e faz a mesma coisa, tá? A criança já tem que conseguir dar essa função aos objetos na imitação. Não temos no nível 3 e nível 4 avaliação de imitação, porque a criança com mais de 24 meses já tem que conseguir fazer isto se ela estiver com um desenvolvimento típico, tá? Lembrem sempre dos marcos do desenvolvimento, né? A gente sempre vai ter que seguir isso, sempre nos marcos do desenvolvimento há uma margem para mais e para menos. Então, não é que toda criança vai fazer isso junto. Algumas crianças vão conseguir fazer isso com 1 ano e meio, outras vão fazer com 2, tá? Mas há uma margem já. Dentro dessa avaliação já há uma margem de crianças um pouco mais lentas. Então, não significa que se a criança tá no nível 3, já tá com 36 meses e ainda não faz aquilo ali, mas é que ela tem o tempo dela. Não, porque o tempo dela já foi considerado dentro dos marcos do desenvolvimento, tá? O jogo, o brincar, tá? Nível 1. Brinca de forma autônoma e apropriada com 10 brinquedos de uma ação, tá? Então, lá no nível 1 já, ó, crianças pequenas, bem pequenas, de 1 aninho a 1 ano e meio, já devem brincar de forma autônoma. Ou vai pegar um encaixe, ela vai ficar montando, ela vai brincar, ela vai construir uma torrezinha, tá? Ela vai jogar a bolinha pra lá, vai pegar, vai buscar, ela vai se envolver naquela brincadeira, tá? Demonstra comportamento de jogo apropriados numa variedade de brinquedos de uma ação. Ou seja, atira a bola, empilha blocos, coloca os pininhos nos orifícios, rola o carro, tá? Tudo isso ela já deve fazer lá no nível 1. Nível 2. Imita e produz efeitos sonoros no jogo. Vocaliza o telefone. Então, se o telefone, né, vai brincar com o telefone, ela vai fazer, vai tentar fazer alguma coisa como se estivesse falando, né? Faz já o barulho, brum, quando estiver rolando o carro, tá? Quando pegou uma vaquinha, mu, vai fazer o sonzinho, ou vai associar já os sons, tá? Aos animaizinhos. Então, se eu mostrar lá pra ela um pintinho e uma vaquinha, e eu vou dizer, cadê o piu-piu? Ela já vai encontrar o piu-piu, tá? Mantém-se ocupada com materiais simples, de uso múltiplo, de forma adequada durante pelo menos 10 minutos de cada vez, com orientação ocasional do adulto. Então, se eu entregar um brinquedo, um pote com colher, com coisas, né, para ela brincar, ela vai sentar ali e em pelo menos 10 minutos ela vai se interter com aquilo ali de uma forma apropriada. O que é uma forma apropriada? Ela tá brincando, tá? E não usando um movimento repetitivo, como alinhar, empilhar só, né? Tirar, botar, girar. Isso são brincadeiras atípicas, né? Que aí a gente tem que se antenar. Mas a brincadeira ali do montar, encaixar, bater, né? De diversas formas ela consegue brincar com aquilo ali tranquilamente. Ocasionalmente o adulto vem, e aí, tudo bem? Senta um pouquinho, brinca. Mas ela consegue já ficar ali naquele ambiente e se interter. Nível 3. Faz jogo construtivo envolvendo esquemas complexos de sequenciação de vários objetos coordenados, tá? Então, os caminhões na estrada, né? Ou tá brincando com um caminhão, parou, recolheu os blocos e disse, é a lenha, vou levar a lenha lá pro galpão, tá? Blocos para fazer uma construção, vou construir uma casa, contas para fazer um colar. Então, assim, a criança já consegue construir, tá? Com sequência a brincadeira. Ela não simplesmente gira o carro, ela gira o carro para algo, né? E ela consegue relatar isso, mesmo que não seja tão
compreensível essa fala, ela já faz esse tipo de brincadeira, que é o que a gente chama de faz de conta. Ela imagina. Ela pode não ter uma lenha na frente dela, mas ela vai fazer de conta que aquele bloco é uma lenha. Ela pode não ter uma mamadeira na frente dela, mas ela vai fazer de conta que aquele pote é a mamadeira que ela vai dar para o nenê, tá? Executa 2 ou mais ações ligadas numa boneca ou animal quando instruída. Então, é aquela questão, ela vai pegar a nenê, vai dar um mamar e vai nanar, tá? 2 ações. Ou pro animal, enfim. Nível 4. Usa objetos substitutos para simbolizar os adereços do jogo. Né? Então, ela já usa outras coisas para simbolizar. Que é bem aquilo ali que eu falei para vocês do substituir, né? Então, se ela pegou uma caneta e fez de conta que era uma colher, tá? Ela vai usar outras coisas para substituir a brincadeira e imaginar. Liga espontaneamente 3 ou mais comportamentos relacionados num tema de jogo. Então, ela vai despejar água numa panela, vai mexer e vai colocar no pratinho, né? Já consegue fazer, assim, 3 ações, né? Numa mesma sequência, enfim, envolvendo, ou se ela tá brincando de escolinha, né? Ela vai escrever algo no quadro ali, vai fazer de conta, vai conferir o caderno do aluno imaginário, né? Vai pegar o caderno, vai apagar o quadro, enfim, ela vai fazer 3 ou mais comportamentos relacionados ao mesmo tema, tá? Ou mesmo brincadeira de médico, né? Tá a mamãe lá deitada, a criança tá brincando de médico. Ela já vai pegar, vai olhar o ouvidinho, vai escutar o coração e vai olhar os olhinhos. 3 comportamentos no mesmo tema, tá? Motricidade ampla. Então, agora falando sobre as habilidades motoras, tá? O que se espera para uma criança do nível 1? Lembrando que eu trouxe apenas 2 itens de cada, tá? Para que vocês consigam entender mais ou menos uma ordem de sequência, mas são muitos itens que se destrincham em cada nível, tá? Então, lá no nível 1, motricidade ampla, sobe e desce escadas com ajuda, sem alternar os pés, né? A gente dá a mãozinha e a criança consegue subir. Rola a bola para frente e para trás com uma outra pessoa. Nível 2, imitações de motricidade grossa numa variedade de posições, sentada, de pé, em movimento, e imitação aí então de ações, por exemplo, levantar as mãos, né, que é um motor amplo, tá? Pular, né? Usa alguns equipamentos do parque infantil, então do parquinho, né? Escada, escorrega, balanço, tá? Ela já consegue fazer isso. Mesmo que ela ainda precise um pouquinho de ajuda, mas ela já consegue. Nível 3. Conduz bem o triciclo, né? Pedalando e também na direção. Segue uma rota. Salta com os 2 pés juntos. Nível 4. Atira uma bola de tênis ou de beisebol para outras pessoas com direcionalidade por cima da cabeça, tá? Então, ela vai pegar a bola e pá, vai jogar por cima. Nível 4. Joga vários jogos com bolas. Atira a bola no cesto, bate na bola com um bastão, lança a bola, joga golfe, lança saquinhos de feijão para acertar os orifícios, tá? Aí já tem uma destreza muito maior, né, no motor amplo. Motricidade fina. Nível 1. Ela coloca anéis num anel empilhador. Aquelas argolas, né? Vocês devem ver, eu sempre tenho elas no meu consultório. Então lá, aquelas argolas, a criança, pá, coloca direitinho lá. Vê o negócio, olha, lógico, observa a imitação e faz, né? Usa um movimento de pinça ou apreensão de 3 dedos. Ó, 3 dedinhos, tá? Conforme adequado ao brinquedo. Então, já consegue fazer esse movimento de pegar algo com esses 3 dedinhos, a partir de 1 aninho. Nível 2. Empilha 8 a 10 blocos, já, né? Imita 5 ou mais ações simples com massinha. Vocês vão ver que tem algumas palavras, por exemplo, aí, plasticina, né? Porque todo o modelo Denver, ele tá escrito em português de Portugal.
a tradução, né, do material, enfim, dos livros, é um português de Portugal. Então, mas é massinha, tá? Então, a criança já consegue, por exemplo, imitar lá o rolar da massinha, né, o puxar, o bater a massinha, o apertar, tá? Nível 3. Completa um quebra-cabeça de 5 a 6 peças interligadas. O corte não precisa de seguir uma linha, mas ela já consegue cortar um papelzinho em 2, tá? Não precisa ser reto, não precisa ter direção, mas precisa partir. Já consegue fazer este movimento com o auxílio, né? O adulto pode mostrar como segurar a tesoura e cortar ao longo do papel, tá? Lógico, com auxílio. Mas já consegue fazer o movimento. Nível 4. Pinta uma imagem com precisão e com várias cores. Imita e copia uma variedade de letras, números e formas, tá? Isso é o que se espera, então, em relação à motricidade fina dentro da avaliação. Aqui, ó, o que eu falava para vocês lá antes, eu não sei por que ficou fora de ordem, mas assim, sobre a atenção conjunta, lembra? Que é que nem a imitação, que é apenas no nível 1 e no nível 2 que a gente espera. Então, vamos lá. Nível 1. Envolve-se voluntariamente em jogos simples, na cadeira e no chão, com o adulto por pelo menos 5 minutos. Tá? Uma brincadeira, pode ser até um cavalinho, né? Um serra-serra-serrador, pode ser um instrumento musical, uma musiquinha, tá? Interage de forma adequada com membros da família, ou seja, sem agressão e sem alterações, sem interações inapropriadas. Então, a criança já consegue interagir de uma forma adequada, tá? No nível 1. Já não deveria se atirar, jogar as coisas, se bater, tá? Nível 2. Responde a olha! E ao apontar, virando-se para a pessoa, ou objeto, né, indicado, tá? Então, quando eu falar olha, ela vai olhar para aquilo que eu estou apontando, que é o que a gente muito fala sobre atenção compartilhada, né? Que eu falei já sobre isso assim para vocês, ó. A atenção compartilhada é o triângulo, tá? A criança olhou para a mamãe, olhou para o objeto, olhou para a mamãe de novo, tá? Responde a mostra-me, né? Estendendo o objeto ao adulto. Então, se eu disser me mostra essa bola, ela vai estender para mostrar. Nível 3 e nível 4 já não contabilizam a atenção conjunta, porque já se espera que a criança, então, tenha concluído isso no nível 2. Em autocuidados, então, que é toda a parte de independência, né? De higiene, de vestuário, de alimentação, né? Que é aquilo bem de vocês em casa mesmo, tá? Lá no nível 1, por exemplo, a criança já deve colocar os lenços de papel no lixo, né? Ou a fralda no lixo, enfim. Ela já tem que conseguir compreender isso, um comando, tá? Ela já pode ajudar com a escova de dente, né? A pentear o cabelo, a escovar os dentinhos. Sempre com ajuda. Nível 2. Ela já consegue emparelhar as meias. Então, se você der meias diferentes, né? Ela já vai emparelhar. Ela pode até não conseguir colocar totalmente a meinha ainda, né? Mas já sabe a ordem de como colocar, tá? E já também consegue ajudar, por exemplo, se tiver que colocar uma água no potinho do animal, tá? Ou uma comida, enfim. Nível 3. Ela já consegue se comportar apropriadamente no restaurante, sentar, comer, né? E só querer ir brincar ou sair depois. Ela já consegue se ajudar no banho ativamente, tá? Então, lavar as partes, você vai dizendo, né? Mas ela já consegue fazer isso. Ela também já pode conseguir se ajudar a secar, tá? Com auxílio ainda, mas já pode conseguir. Nível 4, vai sozinha ao banheiro, né? Sem precisar da ajuda do adulto. Então, é aquela criança que já consegue chegar no banheiro, baixar a calcinha, baixar a cuequinha e fazer o seu xixi, né? Ainda que ela necessite, por exemplo, lá, quando faz o cocô, de que alguém vai e limpe, né? Ok, mas ela consegue se virar no mais simples, sozinha, tá? Tem vontade de fazer xixi, ela não vai ficar esperando alguém levar, ela vai correndo no banheiro, tá? Já consegue ajudar a botar a mesa, por exemplo. Se você vai alcançando para ela vai colocando, ela vai distribuindo, né? Os pratos, os copos. Então, são algumas coisas aí, algumas habilidades que a criança já consegue fazer de acordo com cada nível.
Em relação às competências sociais, então toda a parte da interação social, né? Nível 1, a criança já responde a objetos, atividades preferidas com o olhar, né? O alcance, sorrisos e movimentos, tá? Então a gente já percebe que a criança está compartilhando contigo, está interagindo contigo através do olhar, do sorriso, tá? Ela responde aos cumprimentos olhando-se, virando-se, tá? Quando alguém chega ou quando alguém sai. No nível 2, ela dá um objeto a outra pessoa quando ele pede, né? Senta-se junto com as outras crianças e atende a instruções familiares de um adulto, por exemplo. No nível 3, ela imita e realiza novas músicas ou brincadeiras de dedos, por exemplo, em situação de grupo. Aqui seria bem específico, assim, na escola, né, quando a prof faz aquelas rodinhas e as crianças cantam juntas com a prof vai fazendo gestos e elas vão imitando, né? Aí a criança já consegue fazer isso, né? É esperado que ela já consiga. Participa da rotina de jogo dramático familiar com o parceiro em jogo paralelo, ou seja, o jogo de fazer conta, tá? Então já consegue brincar com outra criança de fazer de conta, tá? Com outra criança ou com outro adulto, tá? Convida no nível 4, convida as crianças para brincar. Então ela já tem essa iniciativa de interação. Durante as atividades de leitura ou conversa, a criança responde adequadamente quando perguntado: por que será que ela está chorando, né? Por que você está com medo? A criança já consegue identificar o porquê, a razão, a causa das coisas e ela responde isso, tá? Então são alguns dos objetivos aí das habilidades das competências sociais. Em relação à cognição, tá? Que envolve toda a questão do raciocínio da criança. Nível 1. A criança já deve corresponder, né, agrupar objetos iguais. Então, se eu tenho bolas e eu tenho, deixa eu pensar uma outra coisa, garrafa, tá? E aí eu tenho 2 de cada. E eu peço para a criança colocar para mim, a garrafa vai aonde? Vai aqui com as bolas ou vai aqui com as garrafas? Ela vai conseguir associar isso, tá? Corresponde e agrupa imagens a objetos também. Então, além de ter o objeto, também a imagem, né? Um pintinho na imagem de um pintinho, né? Uma vaquinha na imagem da vaquinha. A criança já pode conseguir fazer isso, tá? Lembrando, pessoal, que assim, ó, lembrem, há uma margem. Então, não é que a criança, nível 1, começa lá nos 12 meses. Não é que a criança com 12 meses tem que fazer isso. Ela tem até os 18, tá? Então, ela tem esse período para conquistar isso. Não é que ela precisa já fazer isso com 12 meses. É de 12 a 18 meses. Nível 2. Ela já corresponde e agrupa desenhos e contornos, sombras, né? Celulares. As crianças adoram brincar daqueles joguinhos que tem de sombras, né? Então, já consegue fazer isso. Encontrar a sombra certa. A criança agrupa objetos por função, tá? Então, o que é de comer, o que é de vestir, o que é de brincar, o que é de desenhar, tá? Claro que às vezes vocês não vão saber se a criança de vocês já faz isso, se ela não é verbal, porque às vezes ela não vai conseguir falar para vocês. Por isso que eu sempre falo muito isso na escola, tá? Os professores têm muita dificuldade de avaliar uma criança, o que ela sabe, o que ela não sabe, porque estão muito pautados numa avaliação padronizada, né? Então, como se a gente tivesse que avaliar a criança sempre da mesma forma. Isso não existe, tá? E eu vou dizer pra vocês, sei lá, hoje, atualmente, eu tô com 30 crianças em atendimento, né, no consultório. Fora, claro, as crianças da escola. Mas se eu for pensar em cada criança, a forma como eu avaliei cada uma, eu acho que não tem nenhuma que foi igual, sabe? E de todas as crianças que já passaram por mim. Porque tudo vai depender da forma como a criança vir te mostrando que ela aprende. A gente vai usar os recursos e vai, né? Então, às vezes a criança não vai apontar, mas aí você vai fazer ela colocar, né? Às vezes ela não vai colocar, mas aí você vai pedir para ela balançar com a cabecinha. Mas ela não te responde, ela não te dá uma resposta. Mas ela consegue lá grudar na parede, entende? Existem diversas formas para a gente avaliar isso na criança, tá? Que não apenas o dizer, o falar.
Faz correspondência, no nível 3, faz correspondência das letras do próprio nome. Não é que a criança já tem que saber as letras, não é isso, tá? Isso é uma coisa que é bastante questionada na avaliação. Não é isso. Mas assim, a criança, ela vê, né, o visual, a memória visual, ela vê muito o seu nome nas coisas, né? Principalmente as crianças que vão na escola. Vê o nome na chamadinha, vê o nome lá no lugarzinho da mochila, vê o nome na capa da agenda. Então, assim, geralmente na porta do quarto, né? Então, fazer um pareamento, né? Ou seja, encontrar, corresponder às letrinhas do próprio nome, sim, é algo que a criança que vai estar lá, então, até os 36 meses, né? Já pode sim, deve conseguir, tá? Não é que ela tem que saber que o A é A, não é isso, né? Mas ela já tem que conseguir parear os iguais. Ela tem que saber que o A é diferente do E. Compreende a relação entre as quantidades e os símbolos numéricos até 5, tá? Então, também, ela não é que ela precisa já saber reconhecer que o 5 é 5, não é isso, mas as quantidades, ou seja, quantificar já, tá? Me dá 1, né? Me dá 2, nesse sentido, até 5. Nível 4. Consegue identificar o nome escrito num conjunto de 5 palavras. Então, eu coloco lá o nomezinho João e coloco outros 4 nomes. E entre eles, a criança vai encontrar o seu nome. É claro que também a gente não vai fazer todos os nomes iniciados com J, né? A gente vai fazer nomes diferentes. Mas a criança já precisa identificar o seu nome, tá? Verbaliza 2 ou mais conceitos, incluindo alguns ou todos, certo? Então, pessoal, terminamos aqui a parte do que eu queria expressar para vocês e mostrar para vocês, que é, né, parte da avaliação dentro do modelo Denver, ou seja, itens, competências que as crianças, então, precisam estar desenvolvendo entre este período de cada nível, tá? Agora eu vou apresentar para vocês um modelinho de programa de intervenção pautado no modelo Denver, tá? Então vamos lá. Exemplo do plano de intervenção nível 1. Então lá em comunicação receptiva, e aí o que eu quero explicar para vocês? O ideal, né, o correto, de acordo com o modelo, é que a gente pegue no máximo 2 a 3 objetivos por habilidade, tá? Para fazer aquilo acontecer, para depois passar para próximos. Então, mesmo que dentro da comunicação receptiva a minha criança tenha ficado com 5 competências em aberto, ou seja, ela não conseguiu ainda, ela ainda não consegue 5 competências, eu não vou trabalhar com ela já as 5 competências. Eu vou elencar quais são as mais importantes e vou trabalhar com ela de 2 a 3. Quando ela for superando, aí eu vou para as próximas, tá? Logicamente, a gente acaba trabalhando muitos objetivos em conjunto, né? Principalmente quando eles são menores, assim, muita coisa se dá por meio do brincar. Então, muita coisa a gente trabalha junto. O contato visual a gente acaba trabalhando muitas vezes junto com a imitação, tá? E por isso que às vezes se misturam um pouco os objetivos, né? Mas aqui, basicamente, para vocês entenderem, então, lá um exemplo, tá? Então, digamos que lá em comunicação receptiva, o meu objetivo para a minha criança é que ela responder a voz voltando-se para a pessoa. É que ela responda a voz voltando-se para a pessoa. Só comigo, Ana Malha? Não. Ela tem que fazer isso comigo, ela tem que fazer isso com o pai, ela tem que fazer isso com a mãe, ela tem que fazer isso com a prof. Ela tem que generalizar esse comando, tá? Outro objetivo, olhar para as imagens indicadas à medida que o adulto aponta para as imagens de um livro. Então, eu tenho como objetivo fazer esta criança olhar para as imagens que eu estou mostrando, certo? Objetivos. Comunicação expressiva. Eu tenho como objetivo que a criança peça ajuda entregando o objeto ao adulto. Estabelecer contato visual para obter o objeto desejado quando o adulto bloqueia o acesso do objeto desejado. Então, aqui, ó, é uma coisa que às vezes é difícil
pros menores, assim, que estão com comportamentos inadequados, porque às vezes eles querem, daí eles começam a gritar, eles choram, eles brigam. E o que seguidamente acontece? O que os pais acabam fazendo? Cedem e dão. E aí na próxima vez ele vai fazer a mesma coisa, né? Então a gente precisa ensinar a criança a estabelecer o contato visual para ela ganhar o que ela quer. Eu faço muito isso com a bola de sabão, com balão, com coisas que as crianças gostam, assim, com carrinho, tá? Ah, você quer o carrinho? E trago pra pertinho de mim aqui. Se não deu certo aqui, boto lá atrás. Aí, e aí a criança me olhou, eu entrego. Atenção conjunta. Usar a ajuda motora para iniciar ou continuar uma rotina social sensorial, tá? Então, assim, você tá brincando com a criança de cavalinho, tá? E aí, você parou, mas ela quer continuar aquela brincadeira. Mas ela não te dá nenhum sinal que ela quer continuar aquela brincadeira. Você precisa incitá-la, né? Precisamos ensiná-la a fazer algum tipo de movimento para que você continue. Pode ser olhando, pode ser se balançando, né? Ou seja, ela vai dar ajuda motora e aí você vai continuar, tá? Então ela está se comunicando. Seguir brevemente a outra pessoa com o contato visual. Então, se eu estou caminhando, a criança me acompanha me olhando, tá? É um dos objetivos aqui prescritos para essa criança. Imitação. O que seriam os objetivos aqui, por exemplo? Imitar de 8 a 10 ações de um passo com objetos, tá? Então, eu vou pegar lá um brinquedo de encaixes, né? E eu vou trabalhar com a minha criança que ela tem que aprender a imitar aquelas ações que eu vou fazer com aquele objeto ali, tá? Pode ser com o quadrado, o círculo, aí já vai contando, ó. Botou o quadrado, botou o círculo, botou... Já são várias ações. Imitar 10 ações motoras visíveis dentro de uma ação de música, tá? De jogo, enfim, de brincadeira. Então, também, né? Conseguir fazer lá o meu pintinho amarelinho, né? Bate as asas, gestualizar, imitar, tá? Junto com você ou mesmo com uma música, né? Vendo os movimentos e imitar. Cognição. Corresponder, né? Objetos idênticos é um dos objetos, que é aquilo que nós já falamos lá nos objetivos. Corresponder ou agrupar, né? Pela cor. Então, um objetivo bem específico aí, ó. A criança já tem que conseguir agrupar pela cor, né? Ela pode até não nomear a cor, mas ela tem que conseguir diferenciar que as cores são diferentes. Brincar. Brincar de forma autônoma e apropriada com 10 brinquedos de uma ação, tá? Conseguir se envolver naquele brincar. Brincar de forma autônoma com brinquedos que requerem 2 ações diferentes, como, por exemplo, tirar e colocar, tá? É um dos objetivos também lá pro nível 1. Habilidades motoras. Eu quero que a minha criança dê pontapés na bola grande, que ela consiga chutar. Eu quero que a minha criança contorne. Aqui eu botei mais porque eu coloquei junto. Essa primeira parte são as habilidades motoras grossas e depois as finas. Então eu quero que lá a minha criança chute a bola e eu quero que a minha criança consiga contornar os objetos ao invés de pisar em cima de tudo dentro da sala, por exemplo. É um objetivo. E na motricidade fina, que ela coloque 1 ou 2 peças num jogo de encaixe. E que também ela consiga completar um quebra-cabeça, por exemplo, de 3 peças, tá? Simples, né? Não cheio de voltinhas, aqueles bem simples. Comportamento, tá? Que a criança consiga se sentar numa cadeira ou de frente pro adulto, né? Durante atividades que lhe dão prazer, sem dificuldades, por pelo menos 1 a 2 minutos. Então, ela tem que conseguir ficar sentadinha de frente pro adulto por pelo menos 1 a 2 minutos, interagindo de alguma forma. Ou que ela se envolva voluntariamente em jogos simples, na cadeira, no chão, tá? Por 5 minutos. Que aí seria jogos simples ou brincadeiras, música, né? Imitação, encaixe, carrinho, tá? Uma brincadeira. Jogos que, na verdade, eles se referem a brincadeiras. E autocuidados que a criança já consiga comer as refeições na mesa, sentadinha, tá? Não aquela historinha da gente ir correndo atrás, tá? E comer a refeição de forma autônoma. Então, que ela já consiga, por exemplo, pegar uma bolacha com a mão,
que ela pegue a colher já, né? Por mais que ela não coma toda a refeição, porque às vezes a gente quer ajudar, mas que ela já consiga fazer isso. Eu tenho esse objetivo. Então, aqui seria um plano de intervenção nível 1, tá? Um modelo do que é importante para essa criança que eu supus aqui nessa explanação para vocês, tá? Que é o que a gente vai trabalhar, que é o que eu trabalho na intervenção e que é o que eu vou orientando vocês a fazerem em casa, sempre baseada nisso. A minha criança agora já responde a voz, prof. Quando a gente chama, ela já olha direto. Ok, superamos isto. Vamos para o próximo objetivo. E assim a gente vai ampliando objetivos e superando, né, as fragilidades que antes existiam. Então aqui, dicas fundamentais para que vocês façam todos os dias com a criança. Todos os dias dar um novo comando, tá? Todos os dias pedir para a criança fazer algo diferente que vocês não pediram ontem. Então, se ontem vocês pediram para a criança colocar o copo na mesa, hoje vocês podem pedir para a criança colocar o copo na pia, tá? Alternem comandos, certo? Todos os dias. E é muito importante, assim, conseguir entender que a criança, vocês vão perceber a cognição da criança aí. Se ela compreende o que vocês estão pedindo, tá? Quando a gente, por exemplo, fala pra criança assim... Vou dar um exemplo aqui, tá? Que é de uma criança de vocês aí. Vocês vão identificar quem é, tá? A pessoa que sabe disso, a mãe, né? Mas assim, então digamos que você, num dia, ensinou a criança a pegar o cabo da vassoura para puxar uma bolinha que caiu embaixo da pia, certo? Vocês ensinaram isso, a criança foi lá, imitou a atuação e pegou a bolinha. No outro dia, caiu a tampa de uma panela embaixo da pia e ela queria pegar. E ela lembrou, ela usou a cognição, a memória, que ontem você havia mostrado para ela como puxar a bolinha com o cabo de vassoura. Então, o que ela vai fazer? Vai pegar o cabo de vassoura e vai usar para puxar a tampa da panela. Ela não está fazendo uma mesma ação, mas ela conseguiu resgatar da memória aquilo que você havia ensinado ontem como um comando. E fez para um outro objetivo. Ou seja, ela generalizou esta aprendizagem. Ela generalizou o que ela pode fazer com o cabo da vassoura, tá? Que ela pode usar para tirar qualquer coisa debaixo da pia, certo? Número 2, estimular a imitação. Então, todos os dias, algum tipo de brincadeira para estimular a imitação tem que acontecer. Seja com uma música, seja com um cartão de imitação, seja com movimentos, o mestre mandou, tá? Todos os dias tem que tentar fazer alguma brincadeira dessas. 3, nova forma de contato visual. Então, todos os dias tentar fazer uma forma nova de contato visual. Um dia você vai fazer na hora do almoço, tá? Quando você chamar a criança para vir almoçar, ela tem que te olhar, tá? No outro dia, na hora do banho, né? No outro dia, para brincar de Lego, tá? E aí, a criança, nos momentos, sempre lembra que não dá para ficar chamando. Isso é uma coisa muito importante. Ainda bem que eu me lembrei de falar agora, porque eu não tinha falado ainda antes. Pra gente ensinar o contato visual pra criança, não dá pra gente ficar chamando a criança por qualquer coisa, tá? Porque senão isso vira uma coisa muito sem sentido pra ela. Então eu tenho que usar o nome da criança pra ela me olhar quando realmente for algo importante pra ela, quando for algo interessante. Porque senão ela vai sempre achar, só me chamam, mas não é nada interessante, né? Então quando você perceber que a criança está passível a te ouvir, né? Você, chama o nome dela para que ela fixe em você, tá? Não fiquem falando tipo, a criança tá lá grudada na televisão e vocês, João, ela não vai olhar, né? Então, vocês precisam tentar minimizar os distratores, tá? Isso no ensino. Depois que ela já tiver aprendido, aí é outra situação, tá? Mas para a criança aprender, a gente precisa eliminar distratores para que então ela realmente olhe pra gente. 4, observar a criança brincando. Observem a criança de vocês brincando. Quando vocês observam ela brincando, vocês vão conseguir entender muito melhor como chegar na brincadeira dela, tá? Não simplesmente cheguem na brincadeira dela. Primeiro, observem. O que ela tá fazendo? Qual será o objetivo dela ao fazer isso com aquele objeto, tá?
5, oferecer carinho, colo e atenção, né? Isso eu sei que vocês fazem de monte, tá? Mas todos os dias é muito importante a gente fazer isso. E aí aqui, então, algumas orientações, assim, em relação ao brincar, tá? Às vezes vai ser um pouquinho repetitivo, porque eu já vim falando isso no decorrer do curso. Siga a liderança da criança, tá? Então, inicia fazendo o que a criança está fazendo, imite ela. Utilize atividades sensórios sociais, tá? O que é atividades sensórios sociais? São aquelas brincadeiras, né? De cosquinha, de jogar pra cima, de correr, de se esconder, de fazer cavalinho, tá? De fazer garupa, upa-upa, certo? E espere atos comunicativos. Tá fazendo cavalinho? A criança tá rindo um monte, tá se divertindo? Para. Espera ela te olhar e continua, tá? Ah, mas ela não me olhou, prof. Faz ela te olhar. E aí continua. Pra você conseguir mostrar pra ela que ela te olhando, ela se comunicou, que ela quer mais e você vai continuar. Mesma coisa, você tá fazendo cosquinha, a criança tá achando super divertido. Parou. É quase que assim, ó, é um ímpeto, né? A criança vai olhar pra você e você vai continuar. E assim vocês vão fazendo a brincadeira. Comece a intercalar as demandas do que você vai pedir com o que ela está a fazer. Tá? Então, depois que você seguiu a liderança da criança, ela deixou você entrar na brincadeira dela, você utilizou a brincadeira, as atividades sensórios sociais, cosquinha, corre aqui, corre ali, rola, brinca, faz upa-upa, faz cavalinho. Ela já está usando atos comunicativos, agora você começa a intercalar pedidos. Tá? Ah, agora vamos fazer um pouquinho do meu jeito. Como que vamos fazer? Tá? E assim a gente vai fazendo e ensinando a criança que ela também pode seguir a nossa liderança e não só nós a dela. Então, usar sempre os interesses da criança, adaptar os materiais, tá? O que significa isso? Eu teria que fazer um vídeo só sobre isso, assim, porque isso é uma coisa que eu gosto muito, que vocês devem ver aí nas redes sociais, que eu adoro inventar. Gente, usem as coisas de diferentes formas, sabe? Um jogo de argola não precisa ser só um jogo de argola, né? A gente pode adaptar, ele pode virar um jogo de jogar um para o outro. Joga rolando a argola, volta a argola, né? Bota na cabeça e faz um chapéu e sai marchando o soldado. Então, assim, adaptem os brinquedos de uma forma atrativa para que a criança goste, para que a criança se envolva e no fim você chegue ao objetivo inicial. Use recurso visual, tá? Use fichas. Lembrem lá que eu falei sobre o calendário, tá? Rotina visual. Usem isso para que a criança consiga antecipar, né? Prever o que vai acontecer e se organizar numa sequência lógica, tá? Reforcem todas as produções, tudo aquilo que a criança fizer correto, do jeito dela, parabenizem, reforcem, usem o reforço positivo em todos os momentos que a criança conseguir ter um comportamento adequado. Mesmo que não seja exatamente como você esperava que fosse. Mas se foi adequado, parabeniza, reforça. Porque isso vai fazer com que amanhã ela faça melhor. Tá? Dê regras claras. Falem pouco, mas claramente. Tá? Retomem as tarefas. Não pensem que a gente vai ensinar uma coisa hoje e a criança já vai saber. A gente vai ter que retomar. Isso eu faço na sessão, né? Tem muitas sessões repetitivas, tá? Muitas atividades que eu faço várias vezes da mesma forma. E depois que a criança entendeu aquela forma, eu invento outra forma para fazer a mesma atividade, tá? Por quê? Porque aí eu trabalho flexibilidade cognitiva. Eu preciso ensinar, e aí também vem a parte educacional, ó. Eu preciso ensinar a minha criança a usar um mesmo objeto de diferentes formas, a encontrar um caminho, uma solução, uma resposta por diferentes caminhos, para ela não ser uma criança extremamente rígida, tá? Eu preciso fazer com que a minha criança seja um pouco mais flexível, aceite melhor o que vem do ambiente, tá? Faça a rotina do dia, né? Então, siga os passinhos e muito empenho, muita dedicação, né? Que eu tenho certeza que aos poucos tudo sempre vai melhorando. Aqui eu coloquei então algumas sugestões de brincadeiras para vocês, tá?
que vocês já sabem, né? Mas é sempre bom relembrar. Bolinha de sabão, livro, jogos de encaixe, quebra-cabeças, faz de conta, lembra? Envolve lá brincadeira de médico, brincadeira de carrinho, brincadeira de lenhador, brincadeira de zoológico, brincadeira de papai e mamãe, de nenê, de professor, tá? Faz de conta. Siga o mestre, né? Então, uma brincadeira de seguir o mestre, aí a gente trabalha muito a imitação, tá? Arte, né? Então, assim, rabiscar, eu digo assim, para os menores, coloquem papel pardo nas paredes da casa, né? Para a criança querer. Se ela não gosta de ficar riscando na folha, né? Vamos propor uma outra forma. Então, coloquem nas paredes, deixa a criança ter assim, uma dinâmica mais flexível e diferente para que ela se interesse. Pega giz de quadro e deixa a criança rabiscar nas lajotas, na calçada, tá? Os livros, usem os livros de diferentes formas. Os livros não precisam ser usados só para contar as histórias. A gente pode montar até uma casa com vários livros, né? Ó, monta uma garagem e bota os carrinhos dentro. A gente já está aproximando aí o interesse pelos livros, tá? Os quebra-cabeças, né? Que podem ser de diferentes maneiras. Ai, prof, mas ele não quer saber de quebra-cabeça. Vamos escolher a imagem do personagem favorito dele e vamos fazer um quebra-cabeça dessa imagem, né? Ah, mas não, ainda assim ele não quis. Ah, vamos escolher uma imagem dele, uma fotinho dele, vamos fazer um quebra-cabeça dele, tá? Vamos fazer ele grudar no espelho, se ele não quer fazer no chão, no papel. Bolas, né? Bolas de diferentes tamanhos, diferentes formas, acertar dentro do balde, chutar, acertar dentro de uma cesta, né? Jogar para cima, jogar para o outro, tá? Rebater, pega-pega, tá? Blocos de madeira, e aí assim, ó, com os blocos de madeira dá para brincar de uma infinidade de coisas. Fazer conta, tá? Quantificação, classificação, as cores, os tamanhos, tá? Montar casa, montar torre, né? Construir e imaginar. Jogos de tabuleiro, tá? Então, joguinhos de tabuleiro ali. Lince, por exemplo, é um jogo que super vale a pena vocês tentarem terem em casa, tá? Podem até construir. Lince é um jogo que tem um tabuleiro com muitas imagens. Animais, coisas de comer, coisas de vestir, lugares, tudo coisas simples do dia a dia das crianças. E aí, num outro saquinho tem um monte de imagens. E aí, a brincadeira é que a criança... claro, né? Se for fazer a competição, então que as crianças encontrem a figurinha, né? Quem vai encontrar antes aquela figurinha. Mas a gente não precisa fazer necessariamente na competição, né? Mas no interagir ali, né? Pode usar de diferentes formas também. Pode memorizar, enfim. Brinquedos sensoriais, tá? Então, assim, principalmente, né? Pensando naquelas crianças que possam ter dificuldades sensoriais em relação a sons, em relação a luzes, em relação a texturas, né? Vamos explorar isso. Então, ter essa possibilidade, assim, de ter materiais com diferentes tipos de tecidos, né? Então, massinha, a criança não gosta de massinha, então a gente não vai ter massinha. Não, a gente vai aos pouquinhos justamente trabalhando isso, tá? E fazendo uma aproximação sucessiva para que ela então vá aceitando. Assim como, por exemplo, um brinquedo musical. Tem muitas crianças que não gostam de brinquedos musicais porque têm medo da luz e do som. Então, o que eu faço? Eu inicio usando eles desligados, né? E aí a gente vai brincando, a criança vai perdendo aquele medo. Depois que ela já está totalmente segura com aquele brinquedo, a gente inicia com o barulhinho. E aí isso já não é tão amedrontador, tá? Memória, tá? Brinquem de memória de diferentes formas, né? Primeiro vai fazer só o pareamento, né? Depois a associação, depois vai virar para baixo e vai encontrar as pecinhas. Minha vez, tua vez. A gente tem que ir moldando conforme a criança. Às vezes a criança não tem tanto tempo de espera para, por exemplo, seguir as regras certinhas. Então a gente vai flexibilizando até que ela vai chegar num dia e vai conseguir seguir todas as regras. Importantíssimo, lá embaixo, sinalzinho de proibido. Cuidado com os eletrônicos. O que mais a gente quer de uma criança com autismo é que ela interaja. Eletrônico afasta qualquer criança da interação social. Sempre
vai ser mais atrativo eu assistir um vídeo cheio de luzes, efeitos e músicas do que eu estar brincando com o meu pai ou com a minha mãe. Sempre. Então eu tenho que limitar o uso dos eletrônicos. Tá, gente? Isso é bem sério. Eu sei que muitos de vocês acham bonito, acham legal, porque eles ali aprendem as letras, aprendem os números. Mas isso não é interação. Quando eles forem para uma escola, né, maior, eles vão sofrer, porque eles não vão ter isto lá o tempo todo. Então, assim, a gente tem que sempre pensar que o que a gente quer? A gente quer ver a nossa criança bem e feliz. Pra gente ver a nossa criança bem e feliz, não adianta a gente deixar ela fazer tudo o que ela quer agora, se amanhã ela vai estar num outro lugar com outras pessoas e ela não vai poder fazer tudo o que ela quer. Porque amanhã ela vai sofrer muito mais porque eu permiti que hoje ela fizesse só o que ela queria. Isso é muito importante e é muito responsabilidade de vocês, assim, né? Nossa, eu digo enquanto mãe também, né? Mas familiar, assim, né? Não dá pra gente deixar a criança ficar em casa 3 horas no celular e depois, quando ela for pra escola, achar que a prof tem que conseguir interter ela na sala de aula. Não vai dar certo. Ela não vai conseguir. A criança vai sofrer e isso vai ser um problemão, tá? Então, observem muito essa parte. E aqui eu coloquei apenas a título, assim, de orientação mesmo, assim, de informação, tá? Não vou me ater muito nessa parte, porque é uma coisa que seria mais, assim, em relação mesmo aos professores, mas para que vocês, enquanto pais, saibam, conheçam, tá? Então, o papel da família na escola, o papel de vocês na escola. É fundamental vocês apresentarem os objetivos e explicar como devem lidar com a criança. Não dá para simplesmente largar o filho de vocês lá na escola e pronto. Se vocês já sabem que ele tem um diagnóstico, se vocês já sabem que ele vem fazendo uma caminhada com outros profissionais, né? É muito importante que vocês apresentem isso para a escola. Não a título de rotular ou de dizer para a escola como tem que ser ou como não tem que ser, mas de realmente apresentar, né? Se abrir, compartilhar com a escola a história da criança de vocês. Porque afinal a escola é um lugar onde ela mais vai ficar depois da casa, né? Então, assim, fornecer o contato dos terapeutas, né? Para que a escola possa estar entrando em contato com os terapeutas, com o fono, com o psicólogo, com o educador especial. Então, para que esse trabalho possa estar articulado, tá? Organizar a criança conforme a rotina construída na escola. Então, assim, a prof lá da escola, e aí você tem que deixar isso muito claro quando a criança entra lá no início, do primeiro dia de aula, tá? Ou na entrevista, enfim, como é feito. Deixar muito claro para a escola que vocês precisam da rotina. E aí vocês vão ter isso estabelecido na casa de vocês. Ah, hoje vai ter aula de expressão motora, expressão artística, né? Hoje vai ter aula de educação física, tá? Ah, hoje vai ter atividade no parquinho. Então, vocês precisam também ter uma noção, tá, dessa rotina. É lógico que quando eles são menores, a escola acaba tendo uma flexibilidade maior e acaba muitas vezes mudando algumas das coisas, mas sempre há uma rotina pré-estabelecida, sempre. Essa rotina pré-estabelecida é muito importante que vocês também tenham, para que vocês consigam dar essa previsibilidade para a criança antes de sair de casa, tá? Colaborar para fixar o que foi aprendido na escola. Sempre. Chegou da escola, o que aconteceu na escola? Olhar a agenda, acompanhar, refazer algum trabalho, tá? Retomar alguma historinha. Se tá lá escrito na agenda, hoje vimos tal historinha. Por que não, de noite, a gente colocar a mesma historinha para a criança, procurar no YouTube, falar sobre aquilo, tá? Isso para os pequenos, porque para os maiores, né, retomar, olhar o caderninho, ver qual atividade foi feita, pensar como que eu posso estar fazendo também em casa. É sempre, lembra quando eu falei lá no início? Fixar. Toda aprendizagem precisa de fixação e essa fixação é por conta de vocês, da família, tá?
E aí ali a questão de manter o diálogo aberto, né? E aceitar possíveis adaptações. É muito importante que vocês deixem claro para a escola que vocês estão abertos às adaptações necessárias, desde que seja para o bem da criança, tá? E fiquem atentos, né? Porque sempre tem um lado bom e sempre tem um lado ruim. Eu sempre digo isso. Às vezes as adaptações elas surgem com o intuito real de beneficiar a criança, e às vezes as adaptações podem surgir apenas com o intuito de que a criança não incomode. Então, às vezes, uma adaptação que um professor encontra de uma forma até ingênua é achar que deixar a criança ficar sentada num tapete no chão, no cantinho da sala, é fazer o bem para aquela criança, porque daí ele não tá brigando, não tá entrando em crise. Isso não é adaptação saudável, tá? Isso não é bem pro bem da criança, porque se a criança tá na escola, não é para ficar no cantinho sentada, tá? É para estar aprendendo e para estar interagindo. Por isso que vocês precisam estar junto, tá? Pegar junto para entender, para ajudar, para explicar, para aprender junto, porque a escola também tá engatinhando nesse processo da inclusão. E a gente tem que trabalhar arduamente para conseguir fazer com que tudo isso dê certo, tá bom? Então aqui eu coloquei algumas das coisas que eu sempre falo na escola, tá? O que a escola deve, como a escola deve se organizar para as crianças com autismo. Então, evitar excessos visuais, né? Isso é uma coisa que vocês podem falar quando vocês veem. Se na sala de aula da criança tá cheio de cartaz, tá cheio de cores, evitar, né? Os professores devem evitar muita informação, tá? Isso dá um excesso da carga ali. Visual é muito cansativo para a criança ficar vendo tantas coisas, tantos estímulos visuais. Organizar o espaço, então, com reforçadores, espaço para brincar, espaço das atividades, espaço das trocas, quando são os pequenos, né, de fralda. Ter isso organizado para que a criança consiga compreender aonde é o lugar que ela tem que sentar e fazer uma atividade, aonde é o lugar que ela vai sentar e vai brincar do que ela quer, tá? Tem que ter essas diferenças. Na hora do lanche, né, é muito importante, eu sempre digo que a escola consiga antecipar o momento do lanche, não é assim, papum, todo mundo vai pro lanche, não, daqui a pouquinho nós vamos lanchar, vamos terminando a atividade ou a brincadeira, que daqui a pouco tá na hora do lanche, o que será que vai ter de lanche hoje? Então tem que haver essa previsibilidade, essa antecipação. Se o aluno tiver a seletividade alimentar ou restrição, né, é sim necessário pensar nas adaptações e nas flexibilidades. E aí aqui eu bato muito esse martelo, porque eu sei que tem escolas que, não, mas a gente não vai dar a mamadeira, ou a gente não vai dar um lanche diferenciado. Mas aí tem que ser feito um diálogo, assim, individual, para que a escola consiga compreender que não é uma questão de querer ou não querer. É um processo diferenciado e a gente vai ter que tentar encontrar uma forma de incluir esta criança, tá? Para que ela possa se alimentar, né? Mas também estar junto com o grupo. Rotinas. Então, ter um planejamento prévio, né, para a produção de adaptações quando necessário, por exemplo, no momento da história. Eu sei que a minha criança sempre quer o livro na mão, então não adianta eu levar um único livro, porque daí ela vai querer o livro na mão e eu não vou conseguir contar a história para todos. Então, eu já tenho que pensar que para aquela turma, com aquela criança, eu vou ter que levar mais opções para que enquanto eu esteja contando a história, a criança possa estar manuseando também o livro, tá? Atividades, músicas, então eu preciso pensar, eu preciso planejar, né? E elencar quais são os materiais que eu vou precisar adaptar e levar na minha aula. Fichas visuais, né? Então ter isso assim visualmente também, o calendário que eu falei para vocês de rotina, tem que ter na escola, tem que ter na sala de aula. A rotina tem que estar lá, a criança tem que ser ativa nesse processo. Agora a gente vai pro lanche, agora a gente vai pro parquinho. Tem que estar lá visualmente. Calendário individual, se for preciso, tá? Se não der certo o calendário geral, que toda turma geralmente tem que fazer um calendário individual para a criança, tá? Então, o João vai ter esse calendário, vai ficar ali perto da classe dele e a gente vai ir adaptando até que no momento ele vai conseguir compreender e vai usar o calendário de todos. Mas se for preciso, a gente vai ter que fazer essa adaptação sim, tá? Então, são algumas orientações básicas para as crianças pequenas que a gente dá na escola. Manter-se, então assim, o que a gente espera que uma criança consiga fazer para ir, por exemplo, para um primeiro ano, tá? Uma criança com autismo consiga fazer para ir para um primeiro ano.
com todas as limitações que a criança possa ter, mas que ela consiga pelo menos ficar 15 minutos sentada, que ela consiga responder ao chamado do nome, tá? Que ela consiga diferenciar sim e não, que ela consiga compreender os comandos de parar, para, faz, tá? Que ela já consiga diferenciar isso, que ela consiga compreender instruções verbais simples, tá? De maneira direta e indireta. Então, se a prof tá lá falando uma instrução para a turma toda, de uma forma indireta, ela tem que já entender. Geralmente é mais difícil, a criança ainda precisa um tempo a mais de uma forma direta, então a prof tem que ir lá e se direcionar para a criança e falar. Mas a criança já precisa conseguir compreender uma instrução verbal. Comunicação vocal ou por figura, para pelo menos as necessidades básicas de querer ir ao banheiro, beber água, tá? Comer. Que ela imite algumas ações, que ela identifique figuras, tá? E que ela consiga parear figuras, né? Então, as iguais, as parecidas, enfim. Por que eu coloquei isso, gente? Porque, assim, é lógico que o ideal é que todo aquele checklist do modelo Denver tivesse sido superado para quando a nossa criança chegar no primeiro ano, tá? O maravilhoso é isso. Mas eu também tô na escola. Trabalho em sala de recursos e eu sei que, na grande maioria das vezes, as nossas crianças com autismo não chegam assim no primeiro ano, tá? Então, essas coisas que eu coloco aqui, que não é só eu, Ana Amália, que tô dizendo, mas é toda uma linha teórica que traz, né? São os requisitos mínimos para que a gente consiga fazer a inclusão saudável dessa criança dentro daquela sala de aula, tá? Prof, dúvidas, né? Bom, depois vocês vão fazer as perguntas de vocês também, mas eu já vou antecipando aqui. Então, digamos que vocês pensem aí, prof, ok, mas a minha criança ainda não consegue fazer algumas dessas coisas, então ele não vai poder ir pro primeiro ano? Sim, ele vai, tá? Ele vai ir, mas a gente sabe que vai ser mais difícil o processo de adaptação e ele vai necessitar de muito apoio também por parte dos profissionais envolvidos, né? Então, assim, se a escola, por exemplo, tem um educador especial na sala de recursos multifuncional, esse profissional vai ter que auxiliar nesses requisitos para que a criança consiga estar na sala de aula e fazer tudo isso para que o professor consiga desenvolver a aprendizagem dessa criança da forma mais satisfatória possível, tá? Bem como os outros profissionais também, tá? Então, é muito importante que a gente entenda, né, o como é imprescindível algumas habilidades básicas de comunicação, de autocuidados, tá? E de cognição, para que a criança consiga dar conta, né? E de interação, lógico. Para que a criança consiga dar conta de estar no espaço e estar bem, tá? E aí, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso curso, tá? E eu vou ler uma mensagem para vocês que para mim tem muito significado e eu tenho certeza que para vocês também terá. É um trecho do livro Passarinha. Quem não leu ainda, vale a pena, tá? É um livro muito lindo. Amigos dão apoio uns aos outros. Amigos ajudam a resolver problemas. Você pode compartilhar, tanto com os amigos, diz ela com sua voz boazinha. Tipo minhocas de gelatina? Ponho a mão no bolso e vejo que tenho 3 minhocas. Eu estava pensando mais em sentimentos. Ah, desses eu não tenho nenhum. É claro que tem. Mas se você não está interessado em compartilhar sentimentos, ainda pode compartilhar pensamentos e ideias. Habilidades interpessoais não estão no meu conjunto de habilidades. Lembra? Kathleen. Vamos observar as habilidades interpessoais em ação ao nosso redor neste momento. Como? Está vendo aquelas 2 meninas ali perto do balanço? Franzo os olhos para o lugar que ela está apontando. Uma delas está confortando a outra, que deve estar se sentindo triste ou magoada. Qual é qual? A cabeça da senhora Brooke fez o lance da tartaruga. A menina de jaqueta vermelha está com o braço em volta da menina de calça jeans. Está vendo? Estou. Então,
é ela que está confortando a menina de calça jeans. Ah, como será que ela consegue descobrir isso com tanta rapidez e facilidade? Deve ser por isso que ela é uma orientadora. Então, esse trecho, ele conta um pedacinho, né? Aqui vocês vão ver que, na verdade, essa fala é de uma menina com autismo que está sendo ensinada por uma orientadora, né? Por uma professora. Mas por que eu trouxe esse trecho para vocês? Né? O livro todo é maravilhoso, assim, ele traz muito o pensamento da menina, para que vocês consigam perceber o quanto é difícil para ela entender uma situação social que para nós é tão simples, que é o conforto de uma pessoa a outra. Uma tá chorando e a outra tá confortando. Ela não estava entendendo. Por quê? Porque isso diz respeito a sentimentos e a coisas abstratas, tá? E é isso que a gente precisa conseguir entender nas nossas crianças. Que eles não têm como saber aquilo que não está claro. Então a gente precisa ensiná-los a aprender, ensiná-los a compreender, né? Ensiná-los a diferenciar expressões, sentimentos. E com isso, eu quero deixar a mensagem assim para vocês de que o principal de tudo é tentar, né? É fazer o melhor que a gente puder, da melhor forma possível, tá? Para que então o melhor aconteça, né? Como eu iniciei a minha fala no curso, eu acho que a gente quer apenas que as nossas crianças sejam felizes. Façamos-as felizes, não apenas hoje, mas também quando elas não estiverem mais conosco, tá? Isso é uma coisa muito importante, para que vocês tenham força e determinação o suficiente quando vocês precisarem ser firmes e precisos na forma como vocês vão estar conduzindo esse processo de intervenção do filho de vocês, da filha de vocês. Para que vocês não se sintam amedrontados, né, na função difícil que é de educar. Porque vocês já passam por um processo, todo pai e toda mãe já vive o processo educar de uma forma muito intensa e muito difícil e desgastante. E quando a gente fala em crianças com autismo, em crianças com atraso, né, ou mesmo numa outra situação, né, síndromes, enfim, a gente sabe que há toda uma super proteção colocada ali, porque a gente quer ver a nossa criança e o nosso filho bem, né? E às vezes a gente confunde o bem com o deixá-lo à vontade, com o deixá-lo ser feliz agora. E às vezes, se eu deixá-lo apenas ser feliz agora, sem uma conduta, sem um manejo, sem um direcionamento, amanhã os resultados poderão ser bem ruins, tá? Então lembrem disso, assim, né? O quanto é importante investir o tempo de vocês, a dedicação de vocês nesses estímulos iniciais, para que eles possam, quando crescerem, estarem muito bem, muito felizes e conseguirem se realizar enquanto pessoas, né? Enquanto cidadãos, enquanto sujeitos que são de desejo, tá? Que sejam pessoas felizes, felizes como um todo na nossa sociedade, tá bem? Então, é preciso dar mais ênfase no que a criança pode fazer, no que não pode fazer. Essa é uma frase da Temple Grandin, que também é muito significativa e nos diz muito sobre o que é a intervenção precoce e sobre o que é acreditar na nossa criança. Eu acredito em cada criança que passa por mim
em cada criança que está comigo. Eu acredito que sim, é possível fazer muito mais, muito mais. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar ao máximo, né, cada dica, cada conteúdo, que vocês possam também me pedir o que vocês tiverem de dúvida e que a gente possa continuar caminhando juntos para que cada vez mais, né, as crianças de vocês se desenvolvam, cresçam e sejam muito felizes. Contem comigo para o que vocês precisarem, tá bom? E muito obrigada pela participação de cada um de vocês, pela confiança, pela participação também das meninas que se inscreveram, que são profissionais, né, que são professores, que são mães de crianças com autismo, mas que não são meus pacientes, meus alunos. Muito obrigada pela confiança. Eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido atingir vocês, eu tenha conseguido contribuir e aperfeiçoar tudo aquilo que vocês já sabem dessa trajetória, dessa caminhada, tá? Que é a estimulação e a intervenção precoce. Um beijo bem grande, cheio de carinho e admiração por cada história e por cada um de vocês. E um parabéns também para cada pai e para cada mãe que acompanhou todos os vídeos, que acompanhou todas as aulas, que dispôs do seu tempo para aprender e para tentar fazer melhor pela sua criança. Com certeza vocês fazem a diferença na vida dos filhos de vocês. E vocês profissionais também. Com certeza fazem toda a diferença na vida dos pacientes, dos alunos de vocês, porque é sempre buscando conhecimento e se aperfeiçoando que a gente consegue melhorar a nossa prática, melhorar a nossa atuação, tá? Logo mais eu aviso vocês quando será o nosso encontro, então, online pelo YouTube, que vai ser uma live. Eu vou organizar uma live ao vivo, onde eu estarei ali disponível e vocês, então, poderão estar fazendo as perguntas de vocês pelo chat. Um abraço e uma boa semana para todos.